Já estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais de esportes. Vamos lá? A amazona santista Marcela Miceli, de 14 anos, foi a melhor atleta da categoria Jovens Cavaleiros durante a Copa São Paulo de Hipismo. A gente vendo a foto assim parece fácil, né? A competição foi realizada de 29 a 31 de maio na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. O conjunto formado com sua égua, a Dona TW, foi o melhor na somatória dos 3 dias de competições. Na sexta, a dupla ficou com a 5ª colocação. No sábado, foi o melhor conjunto do dia. E no domingo, conseguiram o 2º lugar. Porém, na somatória dos 3 dias, Marcela e Dona TW conquistaram o troféu, a medalha e, lógico, a escarapela de campeãs. Parabéns, Marcela, pelo feito, cada competição trazendo medalhas para a cidade de Santos. E eu não nego aqui, inclusive o meu amigo Paulo Miyashiro, né, que é da Fundação Pro Esporte, que está sempre acompanhando Bola Geral, seria importante que esses atletas que praticamente semanalmente estão participando de competição e levam o nome da cidade, tenham aí a ajuda, né, da prefeitura e também do empresariado. Porque quando a Marcela vai para competições em outros estados e até fora do Brasil, ô Marcela, parabéns, Marcela Miceli, tudo bem aí? De onde você é? Sou de Santos. Então esses atletas levam a cidade de Santos. Isso é bom porque aonde Santos for comentada, significa que há, por exemplo, um incentivo ao esporte. Nosso convidado de hoje, meu amigo Rui Pupo, médico pediatra. Tudo bem, Rui? Tudo bem, Douglas. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é meu, uma grande honra. Estou muito feliz de poder estar aqui. Rui, eu tenho um carinho muito especial por você, pela sua família, sua esposa também, que é médica, mas especificamente com relação ao pediatra, me causa uma certa preocupação e acredito que mais também para a pediatria, que é praticamente a diminuição de médicos pediatras. Isso já faz, acho que uns 4 anos, na época o secretário de Saúde, Cláudio França, em São Vicente, chegou a colocar algumas faixas em São Vicente pedindo, prefeitura está precisando de médico pediatra. É uma solicitação difícil de ver através de uma faixa numa cidade. Isso aconteceu em São Vicente. Por que essa carência de médicos pediatras? Olha, Douglas, é verdade, a pediatria está acabando. Os pediatras, eles vêm no seu ciclo natural de envelhecimento, de aposentadoria, e vão se afastando. E não há uma renovação. Os novos médicos não têm interesse em seguir a especialidade pediátrica. Isso é preocupante, Rui. Muito preocupante. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me formei, há cerca de 40 anos atrás, você pegava uma turma de medicina, formandos, metade fazia pediatria, a outra metade fazia obstetrícia. Um fazia oftalmo e mais um fazia dermatologia. Hoje, você pega uma turma de formandos de medicina, metade faz dermatologia, a outra metade faz oftalmologia. Um faz pediatria e um faz ginecologia. E por que acontece isso? Porque são as especialidades básicas, a pediatria, a ginecologia, obstetrícia, a clínica geral, elas são especialidades artesanais, vamos chamar assim. O pediatra, particularmente, ele é um artesão. Ele não mexe em aparelhinho, ele não corta ninguém. É ele, a criança e a família. Então é uma coisa muito artesanal mesmo. E hoje a medicina evoluiu e ela é muito ligada à tecnologia. Claro que a pediatria também evoluiu, temos UTIs neonatais, UTIs pediátricas, há tecnologia associada à pediatria. Mas a pediatria mesmo, o pediatra de consultório, como a gente chama, e esse consultório não é só um consultório particular, um consultório numa unidade básica de saúde ou em qualquer outra localização, esse pediatra que está acabando. Agora, Rui, você falou algo interessante, talvez uma parcela dos telespectadores vão entender. Eu tenho um casal de filhos e eu passei por tudo isso. Hoje o Douglas está com 18, a Karina está com 14, né? E eu me lembro dos primeiros
das primeiras consultas, por exemplo, quando recém-nascido, ficamos quase uma hora e meia no consultório. Por quê? Porque é tudo novidade. E o próprio médico pediatra, ele acaba sendo, num bom sentido, um consultor da vida do seu filho, do meu filho. Porque ele explica, doutor, não, deixa assim, olha, se ele chorar demais, você tem que pôr uma fralda, passa uma fralda por causa da cólica, ou seja, praticamente uma hora e 15. E foi o que o doutor Rui falou, sem o uso de nenhum tipo de ferramenta, de material, ou seja, só uma consulta, um atendimento até artesanal. E isso nos preocupa, por quê? Porque com esse dado, doutor Rui, não significa então que o Brasil vai parar, vai proibir de que mães tenham seus filhos. O que alerta, que preocupação o senhor como pediatra tem com relação a esse quadro, se ele continuar com esse declínio da formação de novos pediatras? Olha, Douglas, o que a gente vê, e as sociedades médicas também veem, seria a necessidade do poder público, principalmente federal, agir de uma forma diferente do que vem agindo. Você citou o caso lá de São Vicente, o secretário, naturalmente, em desespero, recorreu a uma medida dessas, que, claro, não resolve o problema. O que as sociedades médicas propuseram, trabalharam em várias reuniões com o Ministério da Saúde, é o pedido da criação da carreira do médico, a nível federal, para que o médico tenha, principalmente dessas especialidades básicas que a gente citou, que ele tenha o incentivo para ir trabalhar em locais até mais distantes. Sim. Então, uma carreira, porque hoje você tem em outras áreas, vamos fazer uma analogia com o juiz ou o delegado, carreiras públicas, ele tem uma carreira, ele inicia a carreira dele num local distante, depois ele é transferido para outro local, depois ele vai... O médico não tem isso, as pessoas falam, o médico não quer ir lá para a cidade distante. Ninguém quer ir, mas ele vai... O juiz vai, o delegado e outros, o professor, porque ele tem uma carreira. Entendi. E ele vai evoluir. Então, não há incentivo. O governo federal, infelizmente, preferiu trazer médicos de Cuba, e justamente quando essa negociação da carreira estava quase terminada. Os médicos foram surpreendidos com esse programa Mais Médicos. Esse é um outro tema que em breve eu vou trazer aqui no programa. Ele mora aqui no Embaré, o doutor Arthur Quioro, que é o ministro da Saúde, para a gente poder discutir sobre esse tema. Agora, Rui, eu não quero esgotar as perguntas que tem aqui dos nossos telespectadores, mas eu não vou esquecer de que você comente esse caso de meningite no Guarujá que nos preocupa. Vamos ver qual a primeira pergunta que nós temos aqui no Hora Geral? Vamos ver aqui. Cadê a pergunta? Bom dia, meu nome é Lívia, eu moro aqui no bairro da Pompeia, em Santos, e minha pergunta para o Dr. Rui é o seguinte: o que é o teste do olhinho e da orelhinha? Teste do olhinho e do olhinho eu não me lembro, mas do pezinho sim. Nós temos hoje em dia vários testes que são feitos na maternidade com o recém-nascido para tentar diagnosticar, triar algumas doenças. Então temos o teste do pezinho, que já é mais tradicional, o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, também já existe, e o teste do coração. Tudo isso é feito durante o período das primeiras 48 horas de vida do bebê. E o teste da orelhinha, que ela perguntou, é para testar a audição, ver se o bebê está escutando bem. Porque se você não diagnosticar uma deficiência auditiva o mais precocemente possível, isso só vai aparecer lá para frente e já causou um grande prejuízo para a criança. E o teste do olhinho é a mesma coisa. A gente é um teste simples, a gente pega uma lanterninha, olha os olhos do bebê, joga uma luz e vê se volta um reflexo vermelho. É chamado teste do olhinho, ou o nome técnico é teste do reflexo vermelho. Por exemplo, esses exames foram os mesmos exames que o Dr. Rui Pupo realizou às 5 da manhã hoje na Casa de Saúde? Exatamente. O teste do olhinho, especificamente. Porque, como o senhor falou, de 48 horas do nascimento, então tem que ser ainda na maternidade. Exatamente. E esse diagnóstico, tudo isso é passado para os pais, para que depois entregue para o pediatra, quando da primeira consulta? Exatamente, é isso mesmo. Temos mais perguntas? Será que nós temos mais uma pergunta aqui do nosso telespectador?
Olá, meu nome é Lindimar Santos, sou morador da área continental de São Vicente e tenho uma pergunta para o Dr. Rui. Dr. Rui, quais vacinas não obrigatórias são aconselháveis as crianças tomar? Vacinação é mesmo um tema importante. Então, olha, vacinação nós temos hoje uma situação muito favorável em que na rede pública você tem todas as vacinas que um bebê precisa, pelo menos até uns 2 anos de idade, e vacinas de qualidade. O calendário hoje tem uma série grande de vacinas. Tem até alguns pais que reclamam, mas meu filho foi lá hoje e tomou 5 vacinas. Eu falo assim, olha, graças a Deus, porque há 30, 40 anos atrás eram 5 doenças que estariam acometendo aí muitas crianças. Então hoje o número de vacinas é grande e é um dos grandes motivos da melhora de saúde da população. Agora, doutor Rui, o senhor falou dessa quantidade de vacinação para as crianças e todas elas são distribuídas pela rede pública de saúde, é gratuito? Sim, eu me referi especificamente à rede pública, que tem um calendário bem completo e atende o que um bebê precisa até uns 2 anos pelo menos. Como já faz um certo tempo, porque o Douglas está com 18 anos, eu me lembro de uma vacina que ele tomou que não fazia parte da rede, era até importada e nós pagamos, não sei se eu estou bem de memória, hemófilos, é isso? É esse tipo de... que não está no hall de vacinas. Não estava, porque já entrou faz muito tempo. Hemófilos é uma bactéria que causa doenças graves, inclusive algumas meningites. Então hoje uma criança recebe na rede pública, falando especificamente de meningite, recebe a vacina do hemófilos, recebe a vacina do pneumococo, que também causa meningites, e recebe a vacina do meningococo C, que é a meningite meningocócica mais frequente aqui na nossa região, no nosso país. Falando em meningite, já que o doutor Rui Pupo está comentando, o caso dessa menina que faleceu no Guarujá, e eu estava na recepção da Santa Cecília TV, acompanhou, eu não quero acreditar no deboche de alguns profissionais da área de saúde, né, que falaram que a menina estava com fome. Essa é a notícia que nós temos. Que preocupação o senhor acredita que a Secretaria de Saúde tenha que ter no local, tipo na residência da menina ou no entorno? Há essa preocupação de fazer ali, de cercar, de informar, de observar? Então, Douglas, existem vários tipos de meningite, vários. As meningites virais, tem as meningites bacterianas, algumas bactérias, vamos dizer assim, menos perigosas, tem bactérias mais perigosas. As meningites mais perigosas, como eu acabei de falar, tem vacina, hemófilos, pneumococo, meningococo. Então, é preciso primeiramente saber qual tipo de meningite que essa criança teve. Porque pela notícia, eu vi ontem também a notícia na internet, não se chega a uma conclusão pelos dados que ali estão, né? Claro que provavelmente foi uma meningite grave, tanto que a criança foi a óbito, né? Essa história do deboche, ela choca mesmo, choca qualquer um de nós. E a gente fica em dúvida, porque como médico há quase 40 anos, eu sei que muitas vezes vai uma distância muito grande entre o que você fala e o paciente entende. E a gente sabe também que, infelizmente, há profissionais que são muito infelizes em algumas declarações. Então, claro, isso é algo que vai ser apurado lá, mas de qualquer forma, para a família, eles sentiram como um deboche. E ficaram muito magoados com isso, e principalmente tendo em vista a evolução muito triste do caso, né? Doutor Rui, esse caso de meningite já não... praticamente a gente não tinha notícias nos jornais de casos de meningite. Estava praticamente, não sei se é o termo correto, controlado, não digo erradicado, mas controlado. Eu me lembro de uma grande epidemia, um surto que teve, acho que na década de 70, que várias pessoas foram vacinadas, até com uma espécie de um revólver, né? Eu estava até em São Paulo e cheguei a tomar esse tipo de vacina. Isso deu uma controlada. Quais as características que levam a pessoa, ou a criança, ou o ser humano a contrair meningite? Olha, Douglas, a incidência, o número de casos de meningite que acontecem vem caindo ano a ano, década a década, e hoje nós temos um número bastante reduzido de casos. Eles sempre ocorrem, não ficou zerado. Mas eu vou dar um exemplo aqui de Santos, que eu conheço bem porque trabalho exatamente nessa área na vigilância epidemiológica. A meningite meningocócica, que é a mais grave, a mais perigosa, nós tínhamos aí há 10 anos atrás, por ano, 15 a 20 casos.
ano. Por ano Isso em Santos. Em Santos. Tá. Aí cabe a pergunta, é muito ou é pouco, né? Porque são 20 casos em um ano. Bem, o ano passado nós tivemos 4 casos apenas. Este ano nós tivemos agora, recentemente, o primeiro caso. Que é foi diagnosticado de um aluno de uma escola municipal, né? Exatamente, exatamente. Então esse foi o primeiro caso desse ano e demonstrando que a incidência cai muito. Sim. Agora, a meningite é uma doença carregada de preocupação, de pânico, de preconceito. Então, basta um caso na mídia para que as pessoas fiquem com a sensação que há uma epidemia, sim, que a coisa está grave, está fora de controle, e isso que eu queria frisar. Não é assim. Claro que cada caso é um caso grave, tem que ser tratado. Alguns evoluem de uma forma grave. A meningite meningocócica ela é fatal aí em cerca de 30% dos casos, mesmo com tratamento adequado. Então é uma doença grave, mas o número de casos vem caindo bastante e eu quero frisar, então, deixar bem claro para o telespectador, não há surto de meningite na nossa região. Existem os casos isolados, normais. né? E você perguntou por que acontece. É. Na época do frio, aumenta o número de casos das meningites mais graves, como a meningocócica, por causa do confinamento. As pessoas se fecham as janelas, fecham as portas, ficam em ambientes confinados e isso favorece a transmissão. O meningococo, embora seja uma bactéria grave, ele, graças a Deus, ele é uma bactéria, digamos assim, se me permite a expressão, vagabunda. Por quê? Ele fica na garganta da pessoa. Depois ele pode ir causar a meningite ou não. A meninge fica no cérebro? A meninge é uma membrana que recobre o cérebro. Muitas pessoas entram em contato com o meningococo, ele fica lá na garganta uma semana, 2, um mês e é eliminado. Quando ele sai da garganta da pessoa, na fala, na tosse, poucos minutos após sair da garganta ele já morreu. Ele não tem uma contagiosidade muito grande por esse motivo. E por que a preocupação de cercar o local, vamos supor, da residência onde uma pessoa morreu de meningite? É exatamente para tratar a pessoa, alguém próximo, muito próximo da criança, que tem um meningococo na garganta. E passa para a criança. Então você tem que tratar essa pessoa. O fato, vamos supor, da meningite, de estar uma pessoa, uma do lado da outra, uma que tenha esse... É bacilo, é vírus? É uma bactéria, tem meningococo. essa bactéria, o fato de ela estar dormindo próximo, ao respirar ao lado de uma pessoa que tem a bactéria, pode ser contagioso? É exatamente esse tipo de situação. Quando ocorre um caso desse tipo, o pânico é muito grande. Então todo mundo quer tomar o remédio, o vizinho lá distante quer tomar o remédio, mas o nosso foco são os comunicantes íntimos, a pessoa que convive de forma íntima e prolongada com o paciente. E para ficar bem mais fácil, claro, de entender, o que é comunicante íntimo? É quem dorme junto, come junto ou beija na boca. Esse é o comunicante íntimo, que pode passar a bactéria. Doutor, nós estamos conversando com o médico pediatra, doutor Rui Pupo. Doutor, uma outra doença que nos deixa preocupado é a dengue. E a dengue, ela também não escolhe a faixa etária. Mas pelo menos o senhor vai poder confirmar, através do seu consultório, o atendimento que o senhor faz na rede pública de saúde, eu não vejo muitas crianças com dengue, vejo mais adultos. Procede esse meu diagnóstico ou não? Não procede, Douglas. Sabe por quê? Nós temos 4 vírus da dengue. 4 tipos. 4 tipos, né? 4 vírus. E qualquer pessoa está sujeita a ter a dengue 4 vezes. Eu mesmo, só para dar um exemplo pessoal, já tive as 4 dengues. Então, e assim como eu, muitos adultos já tiveram dengue 4 vezes, não vão ter mais. E quem é que não teve dengue e está sujeito a ter dengue? As crianças. O que os especialistas falam é que a dengue vai se tornar uma doença infantil. A tendência dela é incidir cada vez mais em crianças. E a gente tem visto isso, muitos casos em crianças. Eu tenho uma pergunta do Rogério Gomes através do WhatsApp, mas só para terminar essa minha explanação aqui com o doutor Rui Pupo, me corrige, doutor, as pessoas pensam que médico pediatra é para recém-nascido. Quando o seu filho diz, meu filho já está com 12 anos, não precisa mais de um pediatra. E pelo que eu sei, o pediatra é até a maioridade.
quando completa os Exatamente. 18 anos. Exatamente. É a ebiatria, é isso? Exatamente. É o ebiatra. Isso. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. Vamos fazer o seguinte, o doutor Rui vai explicar sobre isso, esse tema, depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. É rápido. E a Hora Geral volta já.